Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para entendermos o caso de hoje, nós vamos começar falando de um homem chamado Theodore Shaughnessy. Ele era o caçula dentre 3 irmãos e nasceu no dia 7 de fevereiro de 1963, nos arredores de Phoenix, que pertence ao estado norte-americano do Arizona. Desde a infância, ele sempre demonstrou uma gigantesca paixão por velocidade, corridas e todas essas coisas. Ele também sempre se deu muito bem com os seus irmãos Timothy e Thomas Shaughnessy. O rapaz era conhecido pelo apelido de Ted, então daqui pra frente nós vamos chamá-lo dessa forma, até porque é bem mais fácil de pronunciar, né, gente? Bom, pessoal, o tempo passou e já na vida adulta, já lá pelos anos 80, o homem conheceu uma mulher em uma loja de fliperama. Foi assim, amor à primeira vista, e em pouco tempo ele se casou com a sua esposa, uma doce e delicada mulher chamada Corey Garmin. Os dois compartilhavam o mesmo desejo de partir e em pouco tempo de casados, eles decidiram se mudar para Austin, no Texas, onde abriram uma joalheria de luxo voltada ao seleto público da classe A. A joalheria, pessoal, era chamada Gallery Jewelers. O Ted, gente, era assim o rosto da loja, ele adorava conversar e fazer amigos e era muito, mas muito cativante. Ele encantava a todos com a sua simpatia e habilidade de se conectar com as pessoas. Seus novos amigos texanos o descreveram como um sujeito excepcional, sempre gerando boas energias ao seu redor. Ele era tão acessível que fazia a amizade até mesmo com seus clientes mais discretos, como por exemplo, uma milionária chamada Karen Tanana, que se tornou uma grande amiga pessoal da família. Além de ser generoso e prestativo, o Ted era um pai dedicado e muito atencioso com o seu filho adotivo chamado Nicholas. Juntos, Ted, Corey e Nicholas formavam assim uma família unida, linda e cheia de amor. E naturalmente tudo isso influenciou bastante na formação do caráter do rapaz, tanto que o Nicholas desenvolveu o mesmo espírito empreendedor dos pais e se tornou um jovem talentoso, seguindo os passos do Ted no amor por carros de corrida e também nos negócios, sendo responsável inclusive pela ampliação e reestruturação da marca da joalheria da família. Mas como nesse mundo nem tudo são flores, como já era de se esperar, a vida da família mudou de uma forma irreversível em março do ano de 2018. Em uma madrugada calma e tranquila, o lar perfeito foi invadido por um intruso, trazendo o caos para a família Shaughnessy. O que deveria ter sido somente mais uma noite comum de descanso e sossego se transformou em um pesadelo horrível e assustador, com tiros ecoando pela casa e cortando o silêncio total e absoluto. A Corey acordou assustada com o barulho dos disparos, mas rapidamente se recompôs e foi atrás de proteger a sua família. Ela abriu apressadamente seu cofre de cabeceira e pegou sua arma, preparou o objeto e saiu lentamente do quarto. Na verdade, a tragédia que deixaria a família Shaughnessy em choque e mudaria suas vidas para sempre estava apenas começando. A Corey caminhou alguns passos dentro da casa quando viu seu amado cachorro Rottweiler chamado Bart ser baleado e morto na porta. Quando ela viu aquilo, ela também disparou na direção do agressor até que acabassem todas as suas balas. Na sequência, ela correu para se esconder no armário do quarto e ligou para a polícia, pensando a todo momento que o intruso poderia encontrá-la na porta do armário e ela estaria totalmente desprotegida, sem balas, apenas esperando para ser atingida sem chance de defesa.
O telefonema para a emergência foi absolutamente devastador, e em certo momento ela contou ao atendente que conseguia ouvir alguns gemidos e não sabia se eram de seu esposo Ted ou talvez os disparos que ela fez ali tivessem acertado um dos intrusos. Bom, a Corey revelou muito tempo depois que tudo o que conseguia pensar era que se aqueles gemidos de dor fossem do seu marido Ted, ele provavelmente estaria lá fora morrendo sozinho. E ela não estava lá com ele e não havia muito que ela pudesse fazer. A equipe da polícia chegou ao local seguida por um carro com 2 investigadores. Os profissionais começaram rapidamente a trabalhar nesse caso e em pouco tempo descobriram que haviam 2 calibres diferentes de estojos de munição na cozinha, o que indicava a presença de 2 atiradores. Não havia sinais de arrombamento e uma janela foi encontrada aberta. O cômodo em questão era o antigo quarto do filho do casal, o Nicholas, e ao analisar aquele local, os investigadores conseguiram observar que a tela de segurança tinha sido removida pelo lado de fora. E então eles presumiram que aquele provavelmente tinha sido o local, o ponto de entrada dos agressores. Curiosamente, um dedo decepado foi encontrado na janela e enviado para testes forenses. Além disso, uma arma de calibre 40 estava desaparecida da casa, levantando a suspeita de que um dos agressores poderia ter utilizado a própria arma da família para efetuar os disparos. E isso levava os investigadores a pensar que ou foi muita coincidência os invasores terem encontrado o objeto tão rapidamente no meio da noite, ou na verdade eles já sabiam onde procurar, eles já sabiam onde encontrar a arma e as munições. E isso automaticamente levantava a suspeita de que eles foram orientados por alguém ou eram pessoas que conheciam a família e a casa. Os investigadores descartaram imediatamente a possibilidade de roubo, porque perceberam que nada foi levado da casa além da tal arma desaparecida, obviamente. As autoridades revelaram que acreditavam mesmo na hipótese de que os intrusos conhecessem a família Shaughnessy e que o ataque tenha sido direcionado, coordenado e era realmente para pegar todos da família. Com base nos registros de telefone do Nicholas e no sistema de segurança da casa, que indicava que a janela do quarto do rapaz tinha sido aberta antes do crime, os investigadores acreditavam que os invasores estavam dentro da casa por quase 20 minutos antes do Ted finalmente confrontá-los. Esses detalhes extremamente importantes levantaram rapidamente a hipótese de que o ataque foi planejado com bastante antecedência e que não era um roubo aleatório que deu errado. O ataque era direcionado. A comunidade ficou assim chocada quando os canais de notícia finalmente noticiaram que o Ted tinha sido uma vítima fatal do ataque e houve uma grande demonstração de apoio a toda a família Shaughnessy. As investigações continuaram a todo vapor, mas a dor da perda de um ente querido e a incerteza sobre os motivos por trás do assassinato permaneceram presentes na vida da Corey e de toda a sua família. Em entrevista às emissoras texanas, o responsável pela investigação explicou que não fazia qualquer sentido imaginar um roubo que deu errado. Parece que os invasores sabiam exatamente por onde entrar, eles também sabiam onde encontrar as armas da família, que tinha cerca de 20 armas dentro de casa. Os invasores também sabiam que a família tinha um cachorro, tanto que eles foram rapidamente para a frente da casa e executaram o pobre bichinho. Então assim, nada tinha sido roubado dentro da casa também, e parece que os invasores não se assustaram quando outros cachorros da família começaram a latir nos fundos da residência. O profissional explicou que esses cachorros não tinham acesso ao interior da residência, e mesmo eles latindo sem parar, os invasores ficaram lá dentro por quase 20 minutos, ou seja, eles tinham que ficar lá até o serviço terminar. Tudo naquela cena de crime parecia uma execução detalhadamente projetada,
embora alguns jornalistas insistissem na ideia de um roubo que deu errado. Aliás, pessoal, os jornalistas que fomentaram essa ideia se apoiavam no fato da família administrar uma empresa voltada para artigos de luxo. Até fazia sentido pensar que os invasores foram atrás de relógios caros e joias, mas a polícia não concordava com essa hipótese porque nada foi roubado. Como sempre acontece nesses casos, os policiais sempre interrogam todos os familiares em busca de possíveis pistas, né? E durante o interrogatório do Nicholas, ele deu aos investigadores algumas pistas para seguir. Ele contou sobre um incidente nos anos 90, quando seu pai Ted foi alvo de um assalto à mão armada. Naquela ocasião, os assaltantes não tiveram muita sorte, isso porque o Ted revidou e feriu um dos bandidos que acabaram sendo presos. O Nicholas então sugeriu que talvez esses assaltantes tenham sido libertados da prisão e estivessem buscando vingança contra o seu pai, e tivessem ali na sequência invadido a casa naquela noite e esperado o momento perfeito para atacar o Ted. No entanto, apesar de seguirem seriamente essa possível pista, os investigadores não encontraram evidências que ligassem esses tais criminosos à casa da família Shaughnessy no momento do crime. Na verdade, mais do que isso, ficou comprovado que eles nem sequer estavam na mesma cidade que a família na data dos acontecimentos que vitimaram o homem. Outra pista bastante interessante que o Nicholas deu durante o interrogatório foi sobre um trabalho investigativo que ele fez para uma vizinha chamada Sra. Kim. De acordo com as informações apresentadas pelo rapaz, a tal Sra. Kim estava suspeitando que o seu marido a estava traindo, e como confiava muito na família Shaughnessy, ela o contratou para seguir o seu marido e, enfim, tirar aquela dúvida se ela estava ou não sendo trocada por outra mulher. O Nicholas até descobriu algumas atividades comprometedoras do marido da Kim após colocar um rastreador em seu carro, mas nada relacionado diretamente à infidelidade matrimonial. Mas de acordo com as preocupações do rapaz, essa situação poderia ter gerado um motivo para que alguém quisesse prejudicá-lo ou qualquer outro membro da sua família. Com todas essas outras pistas levando a beco sem saída, os detetives começaram a suspeitar da Corey como possível mandante do crime. Alguns detalhes sobre o seu comportamento após o assassinato levantaram as suspeitas, tá? Por exemplo, porque os agressores a deixaram viva após saberem que ela estava lá e atirou neles até ficar sem munição. Outra questão era justamente o desaparecimento de uma arma do seu estojo na gaveta do armário. Sobre isso, a mulher alegou que tinha várias armas guardadas em diferentes lugares, mas os policiais acharam estranho que ela não conseguisse encontrar essa em específico em nenhum lugar da casa. Fora tudo isso, gente, a senhora Corey era a única beneficiária da apólice de seguro de vida do Ted, que era de um pouco mais de $1 milhão. E isso aumentou ainda mais as suspeitas sobre ela. E por falar nela, gente, a vida da Corey virou de cabeça para baixo após a morte do seu marido. Como eu já disse para vocês agorinha, o Ted era o rosto da empresa, e sem ele, a Corey estava lutando para manter tudo de pé. Ela precisava desesperadamente da apólice de seguro de vida do Ted para acertar algumas contas e poder seguir em frente. No entanto, ao entrar em contato com a seguradora, ela recebeu uma notícia chocante. Ela estava sendo considerada suspeita na morte do seu marido, portanto não poderia fazer o resgate dos valores naquele momento. A partir daí, a vida da Corey foi só ladeira abaixo, porque além de lidar com a perda do seu querido marido, ela precisava ainda encarar a realidade que não seria capaz de substituí-lo dentro da empresa e não podia mais contar integralmente com o Nicholas, porque a essa altura o filho estava inserido em seus próprios empreendimentos e, para piorar assim tudo, a polícia estava constantemente vigiando a sua casa, deixando a mulher totalmente desconfortável e ansiosa. Mas ainda assim, mesmo com toda essa pressão, a Corey tirou forças não se sabe de onde
e enfrentou de cabeça erguida a perda do marido e as suspeitas da polícia. Ela teve ainda a sensibilidade de acolher carinhosamente uma mulher chamada Jaque, que era a nova esposa do seu filho Nicholas. Ela superou toda a tristeza e organizou uma festa para celebrar o casamento dos dois e inclusive presenteou a nora com um colar de diamantes. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia estava firme investigando o caso e tentando identificar e levar os agressores à justiça. As pistas apontavam para um funcionário de uma empresa de portas e janelas que poderia ter acessado a casa da família Shaughnessy. No entanto, ao investigar mais a fundo, descobriram que o funcionário não tinha ligação com o crime. As atenções se voltaram então para um homem chamado Spencer, que era o melhor amigo do Nicholas. Isso aconteceu porque ele possuía uma arma semelhante à utilizada no crime. No entanto, após algumas semanas de investigações minuciosas, o Spencer foi descartado como suspeito. Gente, os meses se passaram, por mais assustador que isso possa parecer, as suspeitas recaíram sobre o Nicholas. O seu comportamento peculiar desde o início do caso levantou ainda mais as suspeitas. Sua atitude excessivamente colaborativa, sua curiosidade exagerada e sua tentativa de direcionar as investigações para outras direções chamaram a atenção da polícia. Ele tinha dado várias e várias pistas e parecia querer que alguém fosse preso logo, de preferência algum ex-detento. Além disso, sua ligação com a arma utilizada no crime e a sua insistência em provar a sua inocência levantaram ainda mais questionamentos. A Corey, gente, em meio a toda essa turbulência, ficou firme e determinada a descobrir a verdade por trás da morte do seu marido, e a cada reviravolta, novas perguntas surgiam. Os investigadores discutiram sobre o dia em que a tragédia aconteceu. Eles se lembraram que naquela altura os oficiais estavam testando a família para resíduos de pólvora, pegando suas impressões digitais, DNA e todas essas coisas, quando em certo momento, enquanto estavam fazendo isso com o Nicholas, ele estava ali de costas para os detetives e eles pediram para ele se virar, para pegar ali as suas impressões digitais. E aí, gente, ele se virou e parecia assim um garoto empolgado, parecia sorrir excessivamente e mantinha um comportamento muito descontraído para alguém que tinha acabado de viver uma tragédia familiar. Parecia que ele estava achando tudo aquilo o máximo. Os oficiais se lembraram também que uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar no local do crime foi ir direto para a janela do antigo quarto, aquela janela pela qual os agressores entraram na casa. Ele ficou lá examinando a janela e os oficiais acharam aquilo muito, mas muito estranho mesmo, sabe? Fora tudo isso, os investigadores descobriram com o passar dos depoimentos que os pais do homem haviam emprestado a ele pouco mais de $30 mil e que ele ainda não tinha devolvido essa grana. Esse dinheiro foi emprestado na época para ajudá-lo a iniciar um dos seus negócios, uma espécie de day trade que em termos práticos acontece quando você decide comprar e vender um ativo no mesmo dia. O Nicholas tentou convencer todo mundo que tinha se tornado um especialista no assunto, e um dos amigos do seu pai, chamado Tad Cole, deu a ele $5 mil para participar dessas operações financeiras, mas o homem nunca recebeu o seu dinheiro de volta, tá? Porque provavelmente ele perdeu, né? Naquela altura, gente, a namorada dele, que mais tarde se tornou sua esposa, lembram da Jaque? Então, naquela altura, ela estava estudando engenharia na universidade e também contou com o apoio financeiro do Ted e da sua esposa Corey. Os investigadores descobriram que, na verdade, o Nicholas não era um empresário de sucesso como todos acreditavam. Ele, na verdade, começou várias empresas, mas não estava indo para frente não, tá? Contrariando o que acreditavam os seus pais. Chegou ao ponto, por exemplo, do Ted pagar diversas despesas do filho, como financiamento do carro, seguro, gasolina, aluguel e todas essas coisas. No início, o Nicholas até pagava os seus pais de volta, mas de repente ele parou de pagá-los.
Os pais estavam sempre apoiando o filho, querendo ajudá-lo a ter sucesso na vida, mas essa situação acabou criando uma grande tensão na família. Eles não queriam que o filho continuasse com o day trade e que utilizasse o dinheiro para investir em conhecimentos, mas eles mal sabiam que o rapaz já tinha torrado boa parte da grana. Para piorar ainda mais as coisas, o Nicholas alugou um apartamento que mal conseguia pagar, fazendo com que todos os meses os seus pais tivessem que ajudá-lo a não ficar inadimplente. Ele continuava aparecendo na casa dos pais, usando roupas novas, sapatos novos, comprando coisas para o apartamento e estava claramente gastando dinheiro com coisas que queria e não com o que precisava. Seus pais decidiram então cortar a ajuda financeira, porque já que ele estava comprando tanta coisa, né? Então ele que se virasse, né? E foi aí que ele ficou, pessoal, muito insatisfeito. Eles estavam brigando por causa disso, mas depois acabavam resolvendo tudo. Ele voltou a pagar os seus pais e a família estava bem novamente, e esses detalhes todos ficavam entre os familiares. E para as pessoas de fora, o casal dizia apenas que o seu filho era um empreendedor de sucesso, era um bom menino, era muito amoroso e todas essas coisas que os pais gostam de falar sobre os filhos, né? Mas como podemos imaginar, descobrir tudo isso deixou os investigadores, com uma pulguinha atrás da orelha, né, gente? Eles investigaram o apartamento do casal Nicholas e Jack e encontraram uma caixa de munição do mesmo tipo de calibre das balas encontradas no local do crime, faltando exatas 6 balas na caixa. Além disso, descobriram que ele mentiu sobre a última vez que esteve em Austin. Ele disse em entrevista que não tinha ido ver os pais no mês do assassinato. Mas os registros do telefone mostraram que ele esteve lá no dia 28 de fevereiro, 2 dias antes do crime. E como já sabemos, quando você apaga algo do celular, nunca é totalmente apagado. Embora ele tenha mostrado aos policiais o seu aparelho celular, basicamente sem qualquer informação, ao acessarem ali o laptop do rapaz, a perícia técnica encontrou tudo o que tinha sido apagado do telemóvel dele. Haviam mensagens comprometedoras dos dias que antecederam o ataque, indicando um plano de assassinato por encomenda. Os registros bancários mostraram que ele estava em uma situação financeira muito pior do que os seus pais imaginavam. Ele estava devendo dinheiro para amigos, vizinhos, e em uma conversa entre o casal haviam capturas de tela mostrando que eles tinham menos de $2 em suas contas bancárias. Fora tudo isso, os registros telefônicos do Nicholas mostraram que ele acessou o sistema de segurança da casa dos pais às 5h39 da manhã, 5 minutos antes de ser informado que o pai tinha sido assassinado. Ou seja, ele já estava acordado, monitorando a situação antes mesmo de saber da morte, e quando a sua mãe ligou para contar sobre o ocorrido, ele agiu como se estivesse totalmente chocado. Indo mais a fundo, os investigadores descobriram que o rapaz tinha oferecido dinheiro a um amigo para que tirasse a vida dos seus pais. Esse tal amigo foi localizado pela equipe de investigações e disse que o Nicholas contou a ele que depois que seus pais morressem, ele receberia uma herança de pouco mais de $8 milhões. Bom, gente, a mãe do Nicholas não sabia nada sobre o que os investigadores tinham descoberto, então achou que as autoridades estavam pegando no pé do rapaz e perdendo tempo, assim como tinha suspeitado dela no início. Ela então contratou um prestigiado advogado de Austin para dar assistência ao seu filho e à sua nora. O profissional teve acesso aos documentos e rapidamente percebeu que as coisas não estavam indo bem para o Nicholas e que os investigadores tinham encontrado provas massivas do envolvimento do casal na morte do Ted. O advogado então conversou com o investigador-chefe e pediu para ser notificado caso houvesse uma prisão nos próximos dias. E por fim, quase 3 meses após a morte do Ted, no dia 29 de maio de 2018, o advogado pediu para o casal Nicholas e Jack irem ao seu escritório, onde foram presos por solicitação criminal de um assassinato. A Corey ficou devastada e tinha certeza de que era tudo um engano.
2 semanas depois, a Jaque foi liberada sob fiança e a Corey pensou que finalmente o engano tinha sido esclarecido e que logo liberariam o Nicholas também, mas isso não aconteceu. Na verdade, os investigadores sabiam que o casal não foi responsável por puxar o gatilho e que na verdade contrataram 2 pessoas para tirar a vida do Ted e da Corey. Então eles tinham que encontrar esses atiradores para provar que o Nicholas e a Jaque estavam por trás de tudo. Ao analisar as imagens de segurança do apartamento dos suspeitos, os oficiais encontraram uma gravação do dia 28 de fevereiro, 2 dias antes do dia do crime, onde 2 homens entram no apartamento. As autoridades investigaram até chegarem um homem chamado Johnny Leon, de 21 anos, e o prenderam por assassinato qualificado. Inicialmente ele negou tudo, mas quando percebeu a quantidade de provas que a polícia tinha, ele admitiu que o Nicholas ofereceu a ele $100 mil para tirar a vida dos seus pais. Eles foram para Austin no dia 28 de fevereiro porque o Nicholas disse que iria tirar a vida dos seus pais ele mesmo, mas chegando lá ele não teve coragem de fazer o trabalho sujo. Quando a polícia examinou os registros telefônicos do Johnny Leon, chegaram ao segundo assassino, um homem chamado Arian Smith, que foi interrogado e preso logo na sequência. O Arian admitiu que foi ele quem disparou o tiro que acertou o Ted e disse ainda que usou sua própria arma da casa da família, que estava na cômoda do antigo quarto do Nicholas. O Arian levou a polícia até a arma do crime e esclareceu ainda que na noite em que foram à casa da família, o Nicholas desativou o sistema de segurança da casa para eles e disse para entrarem na casa pelo antigo quarto dele, pela janela. Após essas prisões, pessoal, e todas essas informações virem à tona, a Corey finalmente percebeu que seu filho e sua nora não eram quem diziam. Na verdade, eles eram 2 monstros. Ela finalmente se deu conta de que conviveu por 3 meses com o assassino do seu marido sem nem desconfiar. A Jaque, gente, decidiu quebrar o silêncio e colocou toda a culpa no Nicholas. Disse que foi ideia dele tirar a vida dos seus pais, porque sabia que juntos eles tinham um seguro de vida milionário. Ela afirmou ainda que não levou a sério as ameaças do marido e achou que ele nunca faria isso, achava que ele estava só brincando. Mas para seu completo desespero, os peritos técnicos tinham recuperado todas as mensagens trocadas entre os dois e que tinham sido apagadas em seus telemóveis, que demonstravam claramente que ela sabia o que, como e quando tudo aconteceria. Na verdade, ninguém acreditava mais nela, tá? Todos achavam que ela também era um monstro, porque a Jaque continuou visitando a casa da Corey, recebendo todo tipo de mimo da sogra. Ela até chorou abraçada ali com a Corey e lamentou a morte do Ted, mesmo sendo cúmplice do crime que tirou a vida daquele homem. Ela mentiu para a polícia, mentiu para todo mundo por 3 meses seguidos. 3 meses seguidos, ela ganhou até um colar de diamante da sogra. E ela só resolveu abrir a boca quando a pressão apertou mesmo, né? No final das contas, gente, os atiradores acabaram aceitando um acordo com a promotoria em troca de cumprir 35 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. O Nicholas também fechou um acordo, se declarou culpado e foi sentenciado a 30 anos de prisão com um mínimo de 25 anos para a tentativa de liberdade condicional. Por outro lado, a Jaque se declarou culpada por cumplicidade. E a sentença dela foi uma piada, viu, gente? A Jaque só teve que passar 120 dias na cadeia do condado e deveria ficar numa espécie de liberdade condicional por mais ou menos aí 10 anos. A Corey disse em entrevista que achou a sentença completamente patética e acredita que a Jaque praticamente saiu impune, né? Ela revelou ainda que não fala com o Nicholas desde a sua prisão, porque compreende que ela também era um alvo da monstruosidade que estava programada para aquela noite. O Nicholas disse em entrevista mais tarde que se arrepende muito pelo que fez e que só deu continuidade ao ataque por conta da Jaque, porque queria dar à sua esposa
uma vida melhor e que ela não queria viver nas condições que o casal estava. Eu fico muito triste com esse tipo de caso, porque assim, a Corey e o Ted fizeram de tudo pelo Nicholas. Eles adotaram ele, cuidaram da melhor forma possível, ajudaram financeiramente quando ele estava em dificuldades, tentaram dar uma boa educação para o menino e ele retribuiu dessa forma. Eu acho esse tipo de caso assim horrível e bizarro. É a maior traição que se pode imaginar, né? Um filho fazer isso com os pais, sejam eles adotivos ou não. Para mim isso é muito bizarro, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Beijinhos menores para todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.